aqui quem fala é Júlia. Esse projeto eu fiz com mais 2 colegas de classe, Haroldo e Jorge. A gente é estudante de Tecnologia da Informação aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E nesse projeto a gente vai analisar o rendimento dos alunos e a gente vai ver quais fatores que talvez podem influenciar numa média maior ou num número de aprovados maior. Então a gente inicia o nosso desenvolvimento importando as bibliotecas, depois a gente vai ler os dados desse site, que é os dados abertos da UFRN. Depois dessa leitura, a gente vai preparar os dados. Depois que a gente faz isso para todos os data frames que a gente vai usar, a gente faz um merge de todos eles e a concatenação dos anos de 2014.1 até 2017.2, que é o que a gente vai fazer a nossa análise. Depois de fazer esses merges, a gente tem esse data frame final que a gente vai usar posteriormente nos estudos. Então a gente começa aqui essa parte do estudo em si. Primeiramente a gente vai fazer essa visão inicial dos dados. A gente vai ver cada disciplina, o rendimento, no caso a média de cada disciplina ao longo dos anos, e assim a gente consegue descobrir quais as disciplinas que merecem mais atenção e que precisam, no caso, ter esse estudo da melhora do desempenho dos alunos. Depois disso, a gente vai ver as médias gerais ao longo de cada período e a gente gerou esse gráfico que mostra pra gente que teve bastante oscilação das médias, mas que, no geral, teve uma queda nessa média final. Depois a gente vai ver a situação dos alunos ao longo de cada período. E aqui a gente vê que o número de aprovados continuou mais ou menos o mesmo e o número de aprovados por nota aumentou e o número de reprovados também aumentou. Isso diz pra gente que os alunos estão ficando mais na média ou abaixo da média, ao invés de estarem cada vez mais acima da média. Depois disso, a gente vai para as análises em si. Primeiro a gente vai ver o número de alunos por classe e a gente gera esse gráfico que mostra pra gente que as turmas que têm menos alunos têm a média maiores e as turmas que têm mais alunos têm uma média menor. Depois a gente analisa o turno e a gente percebe que o turno da tarde é o que tem o melhor rendimento em todos os anos e o turno da manhã foi o que teve o menor rendimento, com exceção de 2014. Depois disso, a gente vê a experiência do professor e a gente gerou esse gráfico que dá para ver claramente que nos últimos anos a média dos professores tem caído bastante e que os professores mais antigos têm as médias maiores. Depois disso, a gente vai ver o departamento que oferece cada uma dessas turmas e a gente percebe que o DMAP tem um rendimento um pouquinho maior, mas nesse gráfico aqui de densidade a gente vê que essa diferença está diminuindo cada vez mais ao longo dos anos. Depois a gente vai analisar o número de faltas de cada aluno. Primeiro a gente vê o número de reprovados total. A gente consegue ver que quase metade dos reprovados também são reprovados por faltas. E a gente consegue ver que praticamente 0% são só reprovados por faltas. Ou seja, se você é reprovado por falta, você quase que automaticamente também reprova por média. Depois disso a gente vê a questão das faltas por intervalos e a gente vê que quanto maior o número de faltas, menor a média do aluno. Você vê que até 10 faltas o aluno tem a média acima de 6 e o aluno que tem entre 30 e 40 faltas já tem uma média entre 2 e 4. E depois a gente vê essas faltas para cada matéria. E aí, nesse caso, a gente percebe que nem sempre a falta influencia na média dos alunos, mas isso acontece justamente porque tem vários fatores que influenciam para a média ser maior ou menor. Então, para concluir, a gente pode dizer sim que tem fatores que influenciam no rendimento dos alunos, no número de aprovados, como todos os que a gente citou agora, por exemplo, a turma ser à tarde, o professor ser mais antigo, o aluno não faltar. Então, é importante que os próprios alunos levem isso em consideração antes de escolherem as suas matérias e as turmas que eles vão fazer e também que a instituição leve isso em consideração na hora de configurar suas turmas. E é isso que a gente concluiu. Esse foi o nosso projeto, a gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode acessar o nosso GitHub, que tem todo esse projeto lá explicando detalhadamente como a gente fez cada passo a passo. E é isso, deixe seu like, se inscreva no canal e comentem qualquer coisa que a gente vai tentar responder.